Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre um tema muito importante. Hoje a nossa aula vai falar sobre o 7º mandamento, que é o não adulterarás, que a gente vê essa citação na lei mosaica e também a gente vê a Bíblia inteira nos mostrando a importância da observância de não cometer esse ato. Então hoje nós vamos falar de uma forma mais abrangente de como nós podemos viver uma vida mais pura, precisamente falando do casamento. Então, nosso assunto de hoje, ele continua girando em torno dos 10 mandamentos. Numa aula anterior que eu dei, eu já falei que os 4 primeiros mandamentos, eles falam mais da relação do homem com Deus, uma relação que é muito importante ser estabelecida. E a gente vê isso nos 4 primeiros mandamentos, quando diz: não terás outros deuses, não adorarás, nem farás nenhum ídolo a ele, nem ele te prostrarás, não tomarás o nome de Deus em vão. E a questão de separar um período importante no seu dia, da sua vida, para você poder se dedicar às coisas de Deus. E a segunda sessão já vai estar mais relacionada à relação do homem com o seu próximo, que foi da aula que eu dei lá atrás, que foi de honrar os pais, e continuando o 6º mandamento, não matar, o 7º, que a gente está vendo hoje, não adulterar, e os outros que se seguirão, que será o não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar, e daí por diante, mostrando a aplicabilidade dos 10 mandamentos para nós hoje em dia. Então hoje nós vamos falar muito sobre esta questão. E é uma questão muito atual, a gente vê muito isso. Infelizmente, a gente vê muitos escândalos relacionados ao adultério. Hoje em dia, a coisa mais normal que você tem é de você ver nas mídias as separações, né? As pessoas se comprometem umas com as outras no casamento e elas não honram esse casamento. E a gente vê as pessoas trocando de parceiro, de parceira, de uma forma assim, por qualquer coisa, por qualquer motivo. Infelizmente, não se está tendo cuidado com a questão do casamento. O casamento é algo sacramentado por Deus, e o casamento, ele precisa ser levado a sério, porque o casamento, para Deus, representa um elo, e um elo que não deve ser partido. Infelizmente, hoje em dia, está se tornando muito banal essa questão de adultério, de troca, de não comprometimento. A gente vai falar um pouco sobre isso, tá? O que significa não adulterar? Nós vamos usar no versículo que está, a gente encontra a repetição deste mandamento no livro de Êxodo 20, versículo 14, e também no livro de Deuteronômio 5, versículo 18. Tá bem claro e bem direto: não adulterarás. Não tem desculpa para fazer isto. Está claro o próprio Deus sendo enfático no fato de que o adultério, ele não deve fazer parte da vida do cristão. Aliás, não deve fazer parte da vida de ninguém, principalmente daquele que se diz cristão. É inconcebível o entendimento de que a palavra de Deus abre alguma brecha para que isso seja aceito. Não existe essa cláusula. É enfático: não adulterarás. A gente já começa trazendo um versículo em Mateus 5, 28, que diz: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, nesse versículo que está em Mateus, a coisa é mais complicada, porque a palavra de Deus diz que o olhar com outra intenção também se configura adultério. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que nós fazemos, com a nossa prática de vida, porque Deus está atento às nossas atitudes e Ele está nos observando 24 horas por dia. O que significa, então, não adulterar? Primeiro, vamos tomar emprestado o conceito de adultério apresentado por Hans Heifler. Por adultério compreendemos, preste atenção, quebrar, alterar, falsificar, propositada e conscientemente, o estado sadio do amor entre pessoas que assumiram publicamente o matrimônio. Veja bem, você em nenhum momento
foi obrigado ou foi intimado por Deus ou por ninguém para assumir compromisso com outra pessoa. Quando você decide que você quer viver com alguém, você faz isso por sua própria vontade e você faz isso em comum acordo com a outra pessoa. Então a gente entende que já neste momento em que você se compromete, você está estabelecendo uma aliança com aquela pessoa. E se você é cristão, você também está estabelecendo uma aliança com Deus. Quando você chega ao altar e ali você diz aquele juramento, na saúde, na doença, amando e defendendo-te por todos os dias da minha vida, você está se comprometendo, primeiramente, com Deus e segundo, com o seu cônjuge. Eu quero deixar isso bem claro. O seu comprometimento maior em ser fiel, em ser decente, é com Deus e depois é com o seu cônjuge. Se você não aprendeu na sua vida a ser fiel a Deus, você também não vai ser fiel ao seu cônjuge. Se você não aprendeu na sua vida a ser leal e a fazer a vontade de Deus e a agradar a Deus, você também não vai ser nem fiel e também não vai se preocupar em agradar ao seu cônjuge. Veja bem, quando um casamento fracassa, o culpado são os dois lados, não existe um lado só. É preciso que quando nós nos comprometemos com alguém, que haja um entendimento de ambas as partes de que vai ser necessário que ambas as partes façam concessões. Um casamento que ele já começa errado, um casamento que ele já começa sem a bênção de Deus, ele está fadado ao fracasso. Mas isso não quer dizer que Deus não possa restabelecer um casamento e colocá-lo dentro da sua vontade. Mas é preciso resistir, porque o adultério, ele vai estar sempre ali, para que a gente queira ou não tocar, como se fosse um objeto, como se fosse uma coisa sempre presente na vida da gente, sempre vai ter alguma coisa querendo nos tirar da vontade de Deus. E com relação ao casamento, isso não é diferente. Sempre vão aparecer pessoas que queiram se infiltrar no seu casamento, que venham com propostas diferentes, e se você não estiver atento, você vai ser enganado. Tiago diz que o homem é tentado quando ele é enganado por sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu próprio desejo. E aquele desejo, ele gera o pecado e, consequentemente, gera a morte. Tiago não está falando de uma morte física, mas está falando de uma morte espiritual. Porque quando você simplesmente age de forma errada com a pessoa para a qual você disse que seria fiel, isso não vai te fazer bem. Porque a pessoa que ela se acostuma com o adultério, ela se acostuma a viver uma vida falsa, ela se acostuma a viver uma vida dupla, ela se acostuma a viver nas sombras. E Deus não habita nas sombras, Deus habita na luz. Porque aí a Bíblia diz que um abismo gera outro abismo, ou seja, uma mentira vai gerar outras mentiras. E quando você vê, você já está engodado, enrolado naquele emaranhado e você não consegue sair. E aí você entra e passa a viver uma vida completamente fora da vontade de Deus. E não é dessa forma que Deus quer. Então, tudo que quebra, altera, falsifica propositalmente e conscientemente, porque quando você adultera, você faz isso conscientemente. As pessoas às vezes dizem, mas eu não sabia o que estava fazendo. Estava sabendo sim. Quando você começou a dar ouvidos aos seus desejos e à sua vontade anterior, quando você começou a deixar permitir que a sua vontade te dominasse, ali você já começou a cair. Então, muito cuidado com aquilo que fazemos, com aquilo que vemos, com aquilo que colocamos à mão, porque essas coisas podem nos levar por um caminho que a gente não consegue voltar. Outra coisa também, que significa adulterar, é tudo aquilo que vai tirar o seu casamento de um estado sadio,
dentro da vontade de Deus, uma vida de comunhão, em que você divide tudo com seu esposo, com a sua esposa, em que vocês ali criam os filhos de vocês ali, dentro da vontade de Deus, e tudo isso que vai tirar a sua família desse equilíbrio, que vai promover um desequilíbrio, vai promover uma quebra, porque quando acontece o adultério, ele mexe com a família toda, não somente com a esposa ou com o marido, mas mexe com os filhos, mexe com a estrutura familiar e cria uma desarmonia muito grande e uma falta de paz dentro da família, que Deus não se agrada. A família é a instituição máter que Deus criou. É o que há de mais importante para Deus, ela precisa ser preservada a qualquer custo. Então é muito importante não permitir que nada tire a sua família do estado sadio em que ela está. Outra coisa, o adultério, ele quebra um propósito. O propósito que você teve com aquela pessoa, ele é quebrado. Aquela aliança é quebrada. E fica numa situação insustentável. Às vezes não tem como se reverter aquela situação que você poderia, com um pouco de cuidado e de atenção, não ter entrado nela. Então é muito importante você estar se observando. Esse propósito, como eu já falei, além de ter sido feito com o seu marido ou com a sua esposa, foi primeiramente feito com Deus. Quando a gente entende isso, de que a gente fez uma aliança primeiro com Deus, a gente se policia mais, porque a gente vai estar entendendo que antes de eu pecar contra o meu próximo, eu estou pecando contra Deus. Se pecar contra o próximo é terrível, imagina pecar contra Deus. O Antigo Testamento vê o adultério como uma coisa abominável. Desta maneira que ele é visto, não como uma coisa banal, como a gente vê atualmente. Outro ponto importante. Todo pecado na área sexual afronta a Deus. Porque Deus criou o homem para se relacionar sexualmente com a sua esposa dentro do casamento. Deus não criou o homem para ele se relacionar com qualquer pessoa. Deus não nos criou para a gente fazer sexo com todo mundo, para a gente dar vazão ao nosso desejo, para a gente dar vazão ao instinto carnal, que muitas vezes vai trazer doença para você, vai trazer enfermidade, não só espiritual, mas até mesmo física, porque a questão da promiscuidade, ela também não está dentro da vontade de Deus. Deus não nos criou para a gente viver uma vida desenfreada. Tudo que é desenfreado e desequilibrado não é bom. É bom que se tenha equilíbrio. E o sexo, você gostando ou não, ele foi feito por Deus para ser feito dentro do casamento, dentro dos parâmetros do casamento. E o adultério, infelizmente, vai ferir esse princípio, porque você vai estar trazendo para a sua relação uma outra pessoa. E a Bíblia deixa claro que quando acontece o ato sexual, eu me torno um com o meu parceiro. Então, quando eu firo esse princípio de estar fazendo isso com o meu cônjuge, ou com a minha esposa, a qual Deus designou para mim, eu estou me tornando uma com uma outra pessoa. Eu estou me tornando um com aquele pecado, com aquela carnalidade. Querendo ser chamada de cafona por quem quer que seja, eu não vou conseguir parar em um só, infelizmente. O adultério, ele te leva a viver uma vida de promiscuidade. Você se habitua a achar aquilo normal. Você começa a entender que você pode sair com quem você quiser, que não há problema nenhum, que você pode levar uma vida cristã de comunhão com Deus e enganando a sua esposa ou enganando seu marido. Isso não é possível. Não é possível. Deus não se agrada desse tipo de relação. Deus não tem parte com isso. É preciso entender que o adultério
ele é considerado algo inadmissível por Deus. Toda forma de desvio quanto ao propósito eterno de Deus para que a vida sexual aconteça no contexto do casamento é condenado por Deus. Não sou eu que estou falando, está na palavra de Deus. Ok? Qual é o propósito de Deus para o casamento? É que haja um relacionamento único e permanente entre o homem e uma mulher que se unem por amor. Você vê isso em Gênesis 2, 21 e 24, quando Deus criou o homem e em seguida ele criou a mulher e ele disse: vocês dois serão uma só carne. Deus criou o homem e a mulher para que vivessem uma vida de quê? Para que vivessem uma vida feliz em família e para que o casamento entre eles fosse pleno, como uma coisa una e permanente. Deus não criou o casamento. Deus não falou para Adão: olha, quando você cansar de Eva, você pode trocar. Você pode procurar outra. Deus não criou com essa forma, com essa maneira. Então, quando você assume um compromisso com alguém, você precisa lutar para manter esse compromisso. Você se torna um com ela, não só no corpo, mas é um relacionamento espiritual também. Quando você se une com a sua esposa, ali está mostrando que é uma unicidade. E é isso que o casamento deve ser, uma unicidade. Outro ponto importante: Deus condena o ato de cobiçar a mulher do outro. Porque, como nós lemos aqui, até mesmo você olhar para uma outra pessoa e você olhar com uma outra intenção de cobiça, você já está pecando. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nós olhamos, com aquilo que nós vemos, com a forma que nós olhamos as coisas. Porque quando a Bíblia fala da questão dos olhos, a Bíblia deixa claro que os olhos da gente, eles podem nos levar a pecar. Por quê? Porque o olhar fala de direção, olhar fala de interesse, olhar fala também. O olhar não aponta somente para aquilo que nós focalizamos, mas também para aquilo que nós damos mais atenção à nossa vida. Existem pessoas cujo foco de vida está pautado na área sexual. E não pode ser assim. Nós que somos cristãos, nosso foco não pode ser a área sexual. A área espiritual, ela não pode ficar jogada no canto, enquanto a gente apenas procura prazeres físicos, prazeres materiais. Precisamos ter cuidado com o que olhamos, com o foco que damos às questões da nossa vida. E Deus condena não somente o adultério em si, quando você se torna um com uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge, mas Deus também condena o fato de você cobiçar aquilo que não é seu. A gente está falando da mulher, mas pode ser qualquer coisa que você cobice, que é do outro, também está errado, não é seu. Deus não te deu, não é seu. Então você não tem que querer. Isso vai para tudo, não somente para a questão sexual. Algumas coisas importantes que a gente vê aqui, com relação ao adultério. Pode ser corporal, quando há um envolvimento, é óbvio, a conjunção carnal. Mas também pode ser mental, quando há um envolvimento emocional com a pessoa. Não necessariamente acontecendo a conjunção carnal, que pode acontecer também. Mas aqui a gente está falando de um envolvimento emocional. Existem pessoas que estão viciadas nessa questão de adultério. Pessoas que estão viciadas em quê? Em ver pornografia. Pessoas que estão viciadas em músicas que insinuam a licenciosidade. São as danças que estimulam a questão sexual, como se o homem fosse apenas fadado a isso. Como se mulheres e homens, principalmente as mulheres, fossem feitas apenas para instigar desejos sexuais nos homens. São filmes pornográficos, músicas que ensinam a licenciosidade, livros, revistas eróticas, situações e ambientes sugestivos para o pecado, conversas
conversas ambíguas, é a pessoa vindo de uma conversinha e você está dando asa àquela conversinha e você conversa no Facebook com aquela pessoa, no Messenger, no WhatsApp, no Instagram e vai aquela sedução, aí você é bonita, aí não sei o quê. Daqui a pouco quando você vê, você está tudo enrolado, tudo envolvido e você não consegue sair por uma situação que você mesmo se colocou. Isso não acontece em qualquer lugar, no trabalho, no lazer, na igreja. E essas coisas nos levam a pecar. Então, essas coisas iniciais podem ser combatidas. Eu posso, sim, tocar a tecla do meu computador e ver um outro assunto diferente. Eu posso, sim, começar a assistir um filme e, de repente, aparecer coisas que não são muito legais e eu tirar dali. Eu posso, sim, não começar a conversar com uma mulher ou com um homem na internet que eu nunca vi na minha vida, achando que ele vai ser meu amigo. Se eu quiser amigos, eu vou tê-los de verdade, amigos de carne e osso, com os quais eu conheço, com os quais eu converso, com as quais eu sei realmente se são homens e se são realmente mulheres. Porque existem pessoas que estão investindo, colocando a sua vida em pessoas que elas nem conhecem na internet, estão se apaixonando por pessoas que elas nem sabem nem quem elas são, às vezes nem mulher é, nem homem é. A gente não sabe com quem está se relacionando. Hoje em dia as relações são muito superficiais. É o sexo virtual, não tem problema nenhum, tem problema sim. Mas é no meio da noite, eu ligo lá, ninguém está vendo, mas o Espírito Santo de Deus está vendo, e a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E depois você começa a ver que na sua vida as coisas não andam, você não se sente bem, você não se sente feliz, você se sente culpado, você sente que está fazendo alguma coisa errada, porque é errado mesmo. O pecado, ele é errado. E nós somos pecadores. O apóstolo Paulo mesmo diz que aquilo que ele quer fazer, às vezes ele não consegue fazer. E ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por quê? Porque, irmão, nós somos pecadores. Paulo, João, Pedro, Jesus, todos foram tentados. Nós não somos melhores do que eles. E nós vamos ter que passar por essas tentações. Mas a Bíblia diz que ninguém é tentado mais do que pode suportar. Por que José foi tentado pela esposa do seu dono e ele correu daquela mulher? Porque ele sabia que se ele ficasse ali, ele não ia aguentar. Por que Davi foi tentado quando viu a esposa de Urias, viu da sua sacada, do seu palácio, viu a esposa de Urias e desejou aquela mulher? Será que ele não teria conseguido resistir a ela se ele quisesse? Claro que sim. Mas infelizmente ele caiu com aquela mulher. A Bíblia diz que ele fez o caminho de volta para Deus, mas não foi fácil. A gente vê lá no Salmo, quando ele conversa com o Senhor, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Por que renova em mim? Porque nós precisamos ser renovados a cada dia, porque as nossas vontades, os nossos desejos nos levam para longe de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque o nosso coração não é puro. Tem gente que diz que não peca, não mente. Nós pecamos, nós erramos, sim, todo o tempo. Eu estou casada há 30 anos e todos os dias eu me policio quando eu olho para um homem. Me policio quando eu uso a internet, me policio quando eu vejo as questões, quando eu vejo as reportagens, quando eu vejo os filmes, quando eu leio as coisas. Por quê? Porque todos nós somos tentados a fazer aquilo que a gente acha que ninguém vai saber, que vai ficar escondido, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, de que forma nós podemos fugir do adultério? Evitando tudo que elimina a cobiça e a impureza, essas questões todas que eu falei, os filmes, os livros, as conversas, né? Os Instagrams da vida, que a gente fica olhando, um monte de gente bonita, sarada e feliz o tempo inteiro, como se realmente alguém conseguisse ser sarado e feliz o tempo inteiro. Aquilo é uma coisa utópica, ninguém é feliz o tempo inteiro. Desconfiar, outra coisa, da nossa razão e vigiar nossas emoções. Eu acho que eu estou gostando, eu estou interessada. Começar a olhar para uma pessoa de uma maneira diferente, repreende isso em nome de Jesus. Começa a desconfiar da sua razão e de si mesmo. Porque Tiago diz que o homem é tentado quando ele é enganado pelo seu próprio desejo. Ele quer fazer lá dentro, lá bem dentro ele quer fazer.
Então você tem que se policiar para você não fazer, dizer, não vou fazer em nome de Jesus, vou ser fiel ao meu companheiro da minha mocidade, vou ser fiel à minha companheira da minha mocidade, vou ser fiel a essa que o Senhor Jesus colocou como minha esposa ou como meu marido. Outra coisa, o que você tem que fazer? Alimentar um relacionamento conjugal sadio e repleto de comunicação. Se você está insatisfeito com o seu marido, fale com ele. Se você está insatisfeito com a sua esposa, fale com ela. Se você pode melhorar essa relação, você senta e conversa. Ah, mas meu marido não gosta das DRs, não gosta de discutir relação. Você ora ao Senhor, você senta, você conversa, você tenta agradar o seu cônjuge naquilo que ele gosta. Faz uma comidinha diferente, bota uma roupinha mais bonitinha, seja carinhosa. Começa a vencer o mal com o bem. A Bíblia diz isso. A gente tem que começar a mudar a nossa forma de olhar as situações. Incrementar os nossos relacionamentos com os nossos maridos, sim. É lícito, é bíblico que você faça o seu marido feliz. É lícito, é bíblico, sim. Que você use de todos os artifícios que você puder, desde que esteja dentro da palavra de Deus. Faz um jantarzinho diferente, compra uma roupinha diferente, sai com seu marido para tomar um sorvete. Não pode ir no shopping almoçar, vai tomar um sorvete, vai comer um cachorro quente. Mas sai, conversa com ele, faz um carinho. A Bíblia diz que a palavra branda, ela desvia o furor. Às vezes você está tão aborrecida com alguma coisa que aconteceu, mas você não sabe como falar. A forma que a gente fala também, a gente consegue derrubar fortalezas, se a gente souber como falar. Outra coisa importante, você tem que fugir das situações de perigo, como fez José, e não ficar brincando com fogo. E acima de tudo, orar ao Senhor. Que é manter uma vida devocional muito bem cuidada. Estar buscando ao Senhor. Porque o adultério não vai levar ninguém para o céu, não. Ok? A Bíblia deixa claro que o adultério não tem parte com Deus. Você tem que regularizar essa situação. Mas aconteceu, o que eu vou fazer? Pede perdão a Deus. Pede perdão a Deus e começa tudo de novo. Pede perdão a Deus. Senta com a sua esposa, com o seu marido, conversa com ele. Conta a verdade. A verdade sempre é melhor do que a mentira. Não, eu vou contar mais ou menos. Não, você vai contar a verdade. Você vai clamar ao Senhor, você vai contar a verdade. E Deus vai restituir o seu casamento. Eu creio assim. Eu creio num Deus que restaura relacionamentos. A Bíblia existe para isso, para restaurar relacionamentos. É só o que a gente vê de Gênesis a Apocalipse, é Deus restaurando os relacionamentos. Então não entra nessa não de adultério. Para com isso. Para de ver o que não presta. Para de conversar com amigos e com amigas que estão querendo te levar para o caminho errado, para balada, para lugar que não combina. Onde você quiser ir, vai com seu marido, vai com a sua esposa. Vai servir ao Senhor, sirvam ao Senhor juntos. Porque eu tenho certeza que na casa de Deus você vai encontrar todas as formas de vencer. Se você estiver realmente interessado em salvar o seu casamento, e realmente interessado em fazer a vontade de Deus, eu posso te garantir que você vai encontrar isso dentro de um casamento. Porque é o casamento que Deus colocou na tua vida que Ele quer que você restaure. Não que você procure outra pessoa para ser feliz. Mas eu acredito nisso. Se você não ama mais, ore a Deus para você amar novamente. Porque se você amou em algum momento, esse amor pode ser restaurado. Ora ao Senhor. Senhor, eu preciso amar novamente o meu marido e a minha esposa da maneira que eu amava lá no início. E eu posso te garantir que se você fizer isso realmente com vontade e com desejo no seu coração, Deus vai restaurar o relacionamento de vocês e fazer com que vocês realmente sejam muito felizes e possam estar juntos, passando por todas as dificuldades, porque o Senhor Jesus está conosco nos bons e nos maus momentos. Que Deus nos abençoe a todos.